3 domingos com a gente e o primeiro domingo de todo mês ele não está. E aí nós temos a oportunidade de gerar alguns convidados e trazer, por exemplo, o combativo Leonel Hadi. Então eu quero pedir para todo mundo manter aquela pegada do mês passado, onde a gente chegou a fazer um programa de 2 horas com mais de 100 mil visualizações. Não vamos deixar essa peteca cair, gente. Vamos juntos, vamos fazer como a Mônica Camargo, que já chegou com um pinguinho de super sticker, como o superchat da Gisele, com as membresias. Isso é fundamental, né? E a gente avança o programa com muita qualidade. O negócio é o seguinte, para a gente abrir os trabalhos, a caixa de ferramentas, a caixa de Pandora. Hugo não se importa. Fala embaixo. Hugo Mota não quer ficar fechado desta forma. Lula ladrão pode, né? Lula ladrão tá liberado, né? Fernando Tachad tá bacana. Agora, Hugo não se importa, é pesado demais. Pega no pessoal, pega no simbólico, né? Do jovem, até ontem pouco conhecido líder do Congresso. Eu vi, ninguém me contou, eu vi porque o Kiko Nogueira rodou na sexta-feira aqui, vídeos da mídia hegemônica em que, por exemplo, o Otávio Guedes, quem eu denoto certo grau de respeito, porque via de regra é um cara racional, né, e coerente, mas ele chegou à conclusão que a hashtag Congresso não se importa é pesado demais. Congresso inimigo do povo, na verdade. É pesado demais. Como assim? O nós contra eles não pode vigorar, porque é ruim para o país, segundo a análise do Otávio Guedes. Mas veja, é um nós contra eles desde que o mundo é mundo. O nós contra eles é o 1% rico deste país em sobreposição de riqueza, que eu poderia chamar de mais-valia, mas aí alguém da mídia hegemônica saltaria com a sensação de que o PT tem matizes socialistas. Que espanto. E aí já veio uma campanha extensiva para que a lógica do nós contra eles não emplaque na popularidade, porque ela é o grande arsenal apontado pelo presidente Lula para que ele vá para o futuro visitando o passado. Onde é que eu quero chegar? Lula, com esta abertura de segundo semestre, o governo, quando Lula puxa uma placa falando em taxar os super ricos, um cartaz, em meio ao povo nas ruas da Bahia, é o chamado Lula do Velho Testamento. É o Lula de Lula 1, é o Lula de Lula 2. É o Lula que em Lula 3 ficou talvez faltando, mas que sempre está aí. Faltando não porque não tem vontade, faltando não porque não tem a compreensão, faltando pela forma de ficar manietado por essas articulações enxadristas que aí ele sabe jogar do outro lado. Lula soube ficar contido até o momento em que solta os grilhões e vai para cima com a lógica Lula de ser. Essa lógica que, enquanto estava adormitada nesse Lula 3, manteve esse grau de criticidade em silêncio. As críticas eram sobre a sua governança, eram sobre algumas situações de mercado, eram sobre a crescente da oposição, mas não sobre a natureza de Luiz Inácio Lula da Silva. O governante popular. O governante que sabe entender os anseios do povo e corresponder aos anseios do povo com política pública e gestão de Estado. Esse Lula é um Lula pavoroso para todas as estruturas do poder, nos 50 tons de poder do STF, que eu insisto, não tirem para fiéis da balança da democracia. Quando o STF criminaliza Bolsonaro e a Corja, que atentou contra o Estado de Direito, faz isso porque seu dever, porque seu compromisso e porque seus interesses também privados na ideia da desconstrução do que Bolsonaro representou, atrapalhando a democracia liberal destes conservadores da elite econômica que está acalacrada no judiciário. Lula é um perigo para estes senhores feudais do poder do martelo.
Lula também é um perigo para o que a gente convencionou chamar de Faria Lima, para o que a gente convencionou chamar de mercado financeiro, mas que são os burgueses, os ricos deste país, que quando ouvem o nós contra eles arrepiam o pelo do braço, porque sabem que quando o gigante acorda, eu não estou falando do povo, eu estou falando de Luiz Inácio, ele ergue as tribos e ele fica implacável, fazendo a comunicação direta do povo para o povo, do povo com o povo, e do governo sendo o interlocutor, e não só o administrador, como o Centrão para lá quer ser. O próprio Centrão é outro que fica completamente enraivecido, baba, se desespera como barata depois do inseticida, que não sabe para onde correr nas lógicas da política, porque vai precisar, mesmo atacando Lula, querer correr por colo de Lula, porque ele será eleito daqui a um ano, em uns meses. Esses caras ficam desesperados, porque eles odeiam precisar de Lula. Eles queriam sobreviver sem um arranhão da caridade do presidente mais popular da América Latina. Eles fizeram isso em 2022. Atacam, atacam, atacam. Quando a canoa, de fato, vai à bancarrota, quando naufraga o seu projeto, os ratos pulam e tentam se agarrar em alguma relevância no Planalto. Mas quando o Planalto titubeia, quando ele, de alguma maneira, se fragiliza, eles também pulam fora. Isso também tem que ficar claro para Lula. Lula, é nós contra eles em tudo. É nós contra eles, dos pobres contra os ricos, dos trabalhadores contra essa elite insensível, mas é nós contra eles também na estrutura política. Nós da esquerda contra o centrão para lá. O centrão para lá não nos serve, não nos interessa, nos sabota, nos trai, nos engana. Vamos, se não dá para romper em estratégia eleitoral, vamos no mínimo diminuir o protagonismo desses caras, que ao mesmo passo que vão na Globo News, na CNN atacar Lula, nos bastidores já estão negociando permanências possíveis, mesmo que sejam permanências autônomas de personagens desses partidos. Então tá na hora de chegar e falar, só um pouquinho, você é do partido tal, então você tem que migrar. Vai pro PSB, vai pro PT, vai pro PSOL e vamos jogar o jogo às claras, com uniforme. Cada um num time. Não dá pra ser essa orgia em que os caras pertencem ao Centrão, estando no governo, e pertencem ao Centrão, querendo a destruição do projeto de Lula para 2026. Lula é inimigo do STF, Lula é inimigo da Faria Lima, Lula é inimigo do Centrão. Eu não preciso falar da extrema-direita. Aí eu chego ontem, quando as manchetes da mídia hegemônica davam conta de que a campanha antecipada de Lula é ruim para o país. Olha o discurso, que Lula está em campanha e que isso é ruim para o país. Quem disse foi o Gerson Camarote. Lula está se colocando num palanque antecipado e não é bom para o país uma antecipação tão precoce. O Camarote, o que é o Valdemar Costa Neto falando que a Michele vai vencer o Lula? Isso não é campanha antecipada, Camarote? O que é uma Avenida Paulista com um caminhão cheio de candidatos e até quem não pode estar candidato se colocando em discurso de derrotar o Lula, porque Tarcísio derrota Lula, porque Eduardo derrota Lula, porque Zema derrota Lula, porque Caiado derrota Lula, porque aquela tia velha que tá ali na frente com a cara pintada de verde e amarelo derrota o Lula, porque aquele louco lá que tá com a bandeira de Israel derrota Lula, porque aquele idiota que tá com a bandeira dos Estados Unidos derrota Lula. Isso é campanha antecipada? Então é o quê? É pro inferno. Sabe o que você deixa claro, Camarote? É nós contra vocês, não é contra eles. É vocês, porque você está advogando numa assessoria de imprensa em nome da XP Investimentos, estando em ocupação de cargo de comunicação jornalística, tem o respeito a algo trivial do jornalismo, que é o caráter da isonomia comunicacional. Veja bem, não estou te pedindo, Camarote, neutralidade.